Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Iniciamos a nossa programação, o programa Praticai a Verdade. Nós que somos da Igreja Templo da Salvação, eu sou o pastor Mestre Apolo e estaremos juntos aí conversando a respeito do reino, das coisas concernentes à palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus para a sua casa, para o seu lar, a paz do Senhor Jesus para você que trabalha nos ministérios, nas questões espirituais, que a paz do Senhor deixa você num estado de tranquilidade, não de preguiça, mas de tranquilidade, alinhamento de espírito, de alma e corpo, para receber as direções espirituais que aqui serão faladas, tratadas em prol da tua vida, em nome de Jesus. Ok, querido? Eu quero desde já, mais uma vez, é uma garota que sempre está nos assistindo, mandar um abraço carinhoso para Amanda, do bairro aí Jardim dos Piquis, ok, Amanda? Um abraço carinhoso para você, Amanda que está nos assistindo aí, a mãe, a Silvani, um abraço carinhoso para você que está sempre ligada, que o Senhor a abençoe do alto do céu, ok? Nós estamos então com mais uma programação e hoje nós vamos dar continuidade no nosso ensino da palavra e eu quero trabalhar com você a respeito do Salmo 73. Deixa eu fazer um panorama um pouco do Salmo 73. Você que está nos assistindo agora, você já parou para olhar a vida de alguém que não é tão temente a Deus e que muitas das vezes possui prosperidades, possui coisas que nem você que se esforça tem? Você já ficou triste por você não receber aquilo que uma pessoa que é ímpio, aquilo que a pessoa vive de qualquer maneira tem? Você já parou para questionar Deus porque alguém da sua direita ou da esquerda chegou a possuir algo, enquanto você tem lutado há anos e está em falta? Você já questionou a Deus devido à demora da justiça dele sobre algumas pessoas que, ao seu ver, não deveria nem ter existido? Se você já fez esses questionamentos ao Senhor, se você já parou e ficou triste, lamentando pela sua falta, enquanto outros possuía, e esses outros que possuía não tem um pingo de piedade nem de misericórdia, você é chamado para mergulhar no Salmo 73. E eu vim para te dizer que você não é o único a olhar para o céu e questionar Deus em relação à prosperidade dos ímpios e injustos, enquanto aqueles que se esforçam passam por necessidade. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a adentrarmos a palavra do Senhor e aprendermos de maneira profunda sobre as questões da vida, sobre o espiritual e sobre o governo de Deus, sobre cada estado e cada pessoa, ainda que pareça que fazer o bem já não é mais o melhor caminho. Salmo 73 é um salmo espetacular. Um homem, por nome Asaf, está numa situação complicada. Falta-lhe recursos, falta-lhe condições de cuidar da própria casa, da saúde da esposa, de dar uma boa educação aos filhos. Enquanto isso, ele serve a Deus como sacerdote. E servindo a Deus como sacerdote, ele está em falta de muitas coisas. E o olhar dele é desviado para a esquerda, para a direita, e ele contempla, na imensidão da existência, homens e mulheres que não temem ao Senhor, que fala blasfêmias, contudo, parece não ter aperto, nem passar momentos de aflição. Abre comigo a Bíblia no Salmo 73 e vamos deixar que o Espírito nos leve a uma dimensão e a um nível maior de conhecimento da palavra de Deus. Salmo 73, a partir do versículo 1, ok? Verdadeiramente bom é Deus,
para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar. Veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaça com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Dizem, como Deus sabe? Será que há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam e aumentam. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, qual repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de temores. Quando faz com sonho o que acorda, sim, ó Senhor, quando acordares os que desprezas com fantasias. Quando meu coração se amargurou e senti picada nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me asseguras pela mão direita, guia-me com teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor. Anunciarei todas as tuas obras. Um salmo com 28 versículos. É interessante a gente ler todos, como eu li, porque é uma história real de um homem chamado Asaf, que ele era sacerdote na casa do Senhor. Ele tinha trabalhado desde os seus 5, 12, 18, 30 anos, ele estava em exercício do mundo espiritual. Asaf era um homem que tinha dedicado toda a sua força, todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência para dedicar as coisas espirituais. Ele ajudava a limpar o templo, ele ajudava a ministrar as coisas e as adorações. Mas Asaf estava passando um momento de dificuldade. Ele não tinha recurso, diz a história, para solucionar o problema da esposa que estava doente. Asaf era um sacerdote casado com uma bela mulher que sofria de algumas enfermidades. E ele não tinha recurso, ele não tinha dinheiro, ele não tinha condição de atender as situações da sua esposa. Os seus filhos padeciam e tinham vergonha. Este é um homem chamado Asaf, sacerdote, tinha dedicado 30 anos no mundo espiritual e parecia que de repente nada tinha sentido. Ele cantava, adorava, limpava o templo, servia a Deus, recebia as coisas, ele compunha,
mas ele não tinha condições de dar à família o que ela precisava. A esposa era afligida, os filhos eram afligidos. Este é Asaf, um sacerdote que está revoltado, porque servia ao Todo-Poderoso, ao Criador, aquele que sustenta os pássaros e os lírios do campo, e agora ele mesmo está em profunda falta. Talvez essa história tenha alguma coisa a ver com você que está me assistindo agora. Você que faz tantas coisas para Deus e faz com amor. Você dedica as coisas espirituais. Você dedica as questões espirituais. Você dedica. Você dedica com esforço, com vigor, você dedica com graça, você dedica com carinho, você se esforça para as coisas espirituais, você tem orado, você tem jejuado, você tem visitado, você tem clamado a Deus pelas coisas espirituais na vida da igreja, na comunidade. Você tem adorado, você tem tocado, você tem contribuído. Contudo, você tem uma falta que há anos ela é pertinente na sua casa. Alguma coisa na sua vida que ainda não chegou no lugar. Você tem esforçado de maneira clara, convicta e forte em relação ao reino espiritual, mas tem uma coisa na sua vida que ainda não criou rumo, não criou prumo, não tem alinhamento. Você não sabe por quê. Há uma profecia para alguém de um lado, há profecia para alguém à frente, há profecia para alguém atrás, há profecia para alguém do outro lado, há entrega de bênção e você continua em falta. Você tem servido ao Senhor com tudo que você tem. De fato, toda a sua juventude e força foi dedicada ao ministério. É um líder espiritual, é um diácono, é um presbítero, é um pastor, é um apóstolo, é um mestre, é um profeta, é um evangelista. Você é alguém escolhido por Deus e você sabe que a vida que você tem vivido e muitas das vezes você não consegue nem sair fora do trabalho espiritual porque a chamada cria um peso em você, ainda que tenha um amor também. Mas você tem carregado faltas. Você tem estado de deficiência. E pior, você não pode nem reclamar com alguém que você está em falta, porque é inaceitável para muitas pessoas que o ministro, que o obreiro reclame que está em falta. Ele vai passar para as pessoas fraqueza. Você todo dia tem que arrumar, tem que vestir, tem que colocar uma máscara, tem que colocar o seu sorriso e sair pelas ruas e caminhar. Sorrir, cumprimentar e dar a paz para alguém, desejar a paz e abraçar alguém, mas você ainda está em falta, está em lágrimas, está em necessidade, você não consegue entender essas coisas e não pode falar essas coisas. Você não pode conversar com qualquer um. Se você que está me assistindo agora passa por algo semelhante a isso, seja você quem for, eu quero te dizer que um sacerdote que trabalhava no templo por nome Asaf também passou por isso. Um sacerdote por nome Asaf que trabalhava nas questões espirituais já sofreu com as mesmas perguntas, com os mesmos questionamentos, com as mesmas indagações. Ele servia a Deus com tudo que tinha, mas não tinha tudo que queria. Ele deu a Deus sua força, seu vigor, sua saúde, sua beleza, sua inteligência, suas finanças, mas ele não tinha todas as coisas supridas na tua vida. E parece estranho a gente falar essas coisas, a Bíblia dizer isso, porque a gente convida as pessoas para ir na igreja para receber o que é preciso, o que de fato é um erro da igreja. Dá uma ênfase demasiado nesta questão de possuir, de possuir, de possuir. E as pessoas vêm, não recebem o que desejam e acabam enfraquecendo.
vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé, vai perdendo a ligação com as coisas. Fazem uma campanha, mas não recebe, vem na igreja 6 meses, mas não muda. E aí vai ficando angustiado, vai ficando fraco, vai ficando abatido, vai ficando sem esperança. Talvez eu estou conversando com você, sim. Talvez hoje, nessa programação, o Senhor me colocou aqui para falar com você desse modo. Você que de fato tem olhado a sua vida, tem visto o teu esforço, tem contemplado as questões que te cercam, mas você não consegue de maneira alguma ver a mão de Deus operando realmente naquela necessidade, naquela ferida, naquele meio, naquele âmbito que você tanto busca, tanto deseja e tanto quer. Você não consegue. Você não consegue ir além. Você não consegue receber. Não foi dado a você o direito de possuir. Não está em você, nem com você, estas questões. E aí você já perdeu a força para orar. Aí você já perdeu a força para cantar. Aí você já perdeu a força para participar dos cultos. Aí você já perdeu as forças para dizimar e ofertar na igreja. Aí você já perdeu as forças para contribuir. Você não consegue nem orar mais. Aí você já perdeu as forças e não sabe nem por que ou como você está existindo. O Senhor está falando com você agora, porque Deus quer te revelar algumas questões hoje, através dessa programação. Acompanha comigo que Asaf viu que Deus é bom. E Asaf sabia que Deus era bom para com os limpos de coração. O coração das pessoas é agradável, é limpo, não tem impureza. Deus é bom com essas pessoas. Mas Asaf falou no versículo 2 que quase que ele desviou, quase que ele caiu, os pés dele quase escorregaram. E no versículo 3 ele fala o motivo porque ele começou a ter inveja do soberbo. Ele queria o que tinham os soberbos, os ignorantes. Ele viu a prosperidade dos ímpios e viu a falta dele. Ele começou a perceber que as pessoas que não temiam a Deus tinham muito mais do que precisavam. Não era nem o que eles tinham necessidade. Eles tinham além do que tinham necessidade, os ímpios soberbos. Asaf falou que parecia que eles não tinham aperto nenhum. O corpo sempre era sadio e forte, parecia que eles não ficavam doentes. Eles eram livres de tribulações dos mortais e parece que eles não eram afligidos. Há pessoas que parece que não sofrem, que não são afligidas, sempre rindo, sempre alimentando, sempre saindo, sempre aproveitando a vida. Eram pessoas violentas, mas estavam nesse mundo. Os olhos sempre inchados, gorduras sobre o seu coração, no sentido de imaginar só coisa mal. Asaf viu que essas pessoas zombavam e falavam com malícia na sua arrogância, eles ameaçavam com pressão, eles erguiam a cabeça contra o céu e a língua contra a terra, falava mal de Deus e de todo mundo e ainda continuava indo bem. Asaf percebeu que esse povo não tinha limite. E ainda eles diziam, como pode Deus saber disso e nos castigar? Era blasfemos que questionava a Deus e perguntava, como pode Deus saber de alguma coisa? Como que aquele homem ocupa aquele cargo? Como que aquela mulher ocupa este cargo? Asaf viu que os ímpios sempre viviam em segurança e parecia que as riquezas deles aumentavam. Salmo 73 e 12. Parecia que ele sempre tinha riquezas que aumentavam. E Asaf, no versículo 13, ele vai falar o seguinte, parece que em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo, eu não vejo significado em continuar a ser santo e lutando para agradar a Deus. Parece que em vão eu tenho me esforçado.
Em vão eu tenho lutado, em vão eu tenho orado, em vão eu tenho jejuado. Parece que em vão eu tenho sido afligido todo dia. E Asaf falou que quando ele parou para tentar entender essas coisas, quase que ele ficou louco. Versículo 16. Quase que ele ficou louco quando ele tentou entender esta falta que ele tinha e a posse que tinham os outros, que não tinha nada de Deus. Mas Asaf vai dizer que ele conheceu o mistério quando ele entrou no santuário de Deus, na igreja, no templo, e ouviu a palavra do Senhor. No segundo bloco, eu vou falar sobre o que Asaf viu quando ele entrou no santuário de Deus, que trouxe paz para ele, ok? Eu estarei falando sobre isso no segundo bloco. Primeiro eu quero deixar rapidamente o nosso telefone para contato, 998285400. Vou repetir, telefone para contato, mensagem de texto, pelo WhatsApp, você pode entrar em contato conosco pelo 998285400. Mandar seu alô, interagir, elogiar, criticar, dar sugestão, falar o que você tem desenvolvido e aprendido, dar o seu nome, o seu bairro, a cidade que você está acompanhando esta programação, ok? 998285400. Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou terminar esta mensagem te ensinando o que Asaf viu no templo do Senhor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. Meu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. Salvação, eu vejo alfa, viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar Queridos, estamos de volta com a nossa programação, com o programa Praticar a Verdade, que nós temos trabalhado muito aí, trazendo ensinamento a respeito do reino, da palavra de Deus para a sua vida, para edificar teu ministério, você jovem, você pai, você mãe, você família, você líder que Deus tem levantado nesta cidade. E eu estou comunicando com vocês a respeito do Salmo 73, falando sobre o sacerdote Asaf, sua necessidade, o seu temor a Deus, o seu olhar de procura, de respostas e de inquietação, por saber que pessoas que não temiam o Senhor tinha mais do que precisava. Enquanto ele, que estava na casa do Senhor o tempo todo,
não tinha para sequer suprir suas necessidades básicas. Mas antes disso, eu quero passar para você o nosso contato, o nosso endereço, melhor dizendo, dos dias de cultos, ok? Você que está me acompanhando agora, quem sabe você não tem um ministério, quem sabe você ficou parado de congregar, já tem um tempo que você não está congregando, participando das questões espirituais. O Senhor tem cobrado de você isso, realmente Deus tem cobrado de você. Eu quero dizer que nós pertencemos a um ministério chamado Templo da Salvação e estamos situados no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, no número 639, no centro de Sete Lagoas. Vou repetir, rua Doutor Pedro Luiz, é a rua principal aí do NPS, finalzinho da rua, em frente à pracinha, do lado do Sacolão Center, já dá na esquina com o Antônio Olinto, ok? Nós estamos todos os dias de culto, que são sexta-feira, 19h30 e domingo, às 19 horas. Nós temos essas reuniões solenes, esses 2 dias, porque demais os dias nós precisamos viver de outra forma, não é verdade? Nós precisamos alimentar, nós precisamos ter lazer, nós precisamos estudar, nós precisamos descansar. Então a nossa visão não é tornar uma pessoa tão dependente da igreja. Nós temos outras atividades que eu creio que não convém te falar agora, exceto quando você vier no culto e desejar participar de tais atividades. Tirando disso, nossas reuniões são sexta-feira, 7h30 e domingo às 19 horas, o qual contamos com você. Eu espero você estar conosco na sexta, 7h30 e no domingo às 19 horas, onde nós estaremos juntos, falando das questões espirituais, falando do mundo espiritual, questionando a nossa fé, pensando sobre a nossa maneira de agir e pelo Espírito Santo melhorando de glória em glória, de fé em fé, de amor em amor, até sermos pessoas perfeitas diante de Deus, o que isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, ok? Toda sexta-feira, então, 7h30, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, e todo domingo, às 19 horas, nós estamos juntos. Estou aguardando você para a gente estar adorando o nome santo do Senhor, ok, querido? Fica aí o aviso, o endereço para a gente estar participando. E você que está nos assistindo agora, eu gostaria que você deixasse o seu nome, eu gostaria que você desse um alô. Pastor, temos acompanhado, eu sou do bairro tal, né? Sou até do ministério por este nome, e nós temos acompanhado essa programação todo dia aí, 11 horas da noite, tem sido bênção. O Senhor tem nos ensinado muito. Dá o seu alô, mandando sua mensagem. Nós estamos no telefone 998285400. Você que tem recebido direção, nós temos muitas pessoas que Deus tem dado direção, tem voltado para a família, tem voltado para o ministério. Deus tem abençoado de maneira tal. Você também pode estar dando o seu telefone aí, pode estar mandando sua mensagem pelo esse telefone e a gente está interagindo junto em nome do Senhor, ok, amados? Nós estamos falando do Salmo 73, falando sobre Asaf, que é um sacerdote dentro da casa do Senhor, que trabalha para Deus e ele sempre está em necessidade, ele sempre está em falta. E ele consegue agora perceber que essa falta dele não é a mesma falta na vida de outras pessoas, de outras pessoas que nem temem a Deus, que nem se esforçam para agradar o Senhor. E Asaf percebe que parece que dá o sentido no versículo 12 ou no versículo 13, ele diz que parece que ele tem até esforçado inutilmente. Você já passou por isso, querido? Onde parece que assim, os seus esforços em relação a Deus têm sido em vão? Talvez eu falo com um pastor, com um líder espiritual, com um líder de jovem, de adolescente, que parece que os seus esforços têm sido em vão. Parece que você tem começado assim a trabalhar e você não tem visto o resultado. Asaf passou por isso. No versículo 13 ele fala assim, parece que eu tenho lavado as minhas mãos em vão na inocência, ou seja, parece que não tem adiantado eu ser justo, eu ser santo, eu ser puro. Parece que Deus não tem agradado dos meus esforços. É isso que Asaf está dizendo. Parece que eu não tenho sido tão bom. Então Asaf, ele olha a situação, esse parece dele, esse sofrimento dele, e aí ele acaba fazendo uma coisa que é o contrário do que muita gente faz. Quando muitas pessoas estão desanimadas, estão tristes, estão com dúvida, o que Satanás, o demônio da alma, faz com que elas
erra? Tirando elas da igreja, tirando elas da comunhão. Satanás esforça para fazer isso com o ser humano, que essa pessoa não participe mais da comunhão. É uma coisa real que a gente tem visto, tem aprendido. E isso não pode acontecer. Se você tem afastado da comunhão, da congregação, tem ficado distante por causa de algum questionamento, por causa de alguma atitude errada sua, eu te digo em nome de Jesus, querido, volte correndo. Porque o objetivo de Satanás, de fato, é tirar você da comunhão, é tirar você das questões espirituais, é tirar você da congregação, que você não pode de maneira nenhuma aceitar isso. Asaf, ele olha a situação, ele tem dúvidas, ele tem perguntas, mas ele não afasta da comunhão. O que Asaf faz? Ele vai para o santuário, Asaf vai para a igreja, Asaf vai para as questões espirituais. A Bíblia fala, a partir aí do versículo 17, ele fala, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. É dentro do santuário, é na congregação com os irmãos que Deus vai revelar pela palavra ou por profecia algo concernente àquilo que duvida, aquilo que está abatido no teu coração. Então, quando Asaf vai cultuar a Deus lá dentro da congregação, Asaf participa de um culto, participa de uma obra onde ele entende a finalidade, até mesmo da prosperidade do ímpio. É dentro de um culto, é dentro da reunião, é dentro da congregação que os olhos de Asaf são abertos e o coração dele recebe paz. É dentro, no meio dos louvores, da palavra, da oração, da exortação, da edificação, da consolação, que Asaf desenvolve espiritualmente de forma grandiosa. Asaf fala que quando ele entra dentro da igreja e ele começa a participar de um culto, algo começa a acontecer e ele começa a entender que de fato, essas pessoas que estão crescendo e subindo, eles estão em lugares escorregadios, que rapidamente o Senhor vai lançar eles numa destruição, que vai ser repentinamente, eles serão destruídos e os que ficar serão consumidos com medo. Asaf fala que essas pessoas ímpias que prosperam, que crescem, que mandam, que dá ordem, que fazem e acontece sem o temor de Deus, de fato estão vivendo como num sonho. De repente vai acordar e quando acordar vai deparar com a realidade que eles não podem nem compreender. Asaf fala que isso que foi revelado a ele, de fato, amargurou o coração dele e ele ficou com tanto temor que ele sentiu como se picadas entrassem nos rins dele. Ao ele perceber a realidade das pessoas, ignorantes, desobedientes, blasfemos, que questionam Deus, a igreja e o mundo, estão crescendo. Asaf viu o fim deles e falou que ficou mal com isso. Asaf fala que de fato ele nada sabe, nada entende, e ele ficou como animal quando tentou questionar a Deus, porque ele queria entender todas as coisas espirituais num tempo determinado para a vida dele. Então no versículo 22 ele fala, eu estava cego, eu estava em trevas, nada sabia, era como um animal perante ti, que questionava a minha necessidade e questionava a prosperidade do ímpio. Asaf falou que ele estava como animal quando começava a questionar o modo de trabalhar de Deus, que não é e nem sempre foi do mesmo modo que nós imaginamos, pensamos, decidimos, decretamos e arrumamos um caminho e ainda apontamos para Deus a forma de agir. Deus não trabalha desse modo conosco. Deus faz diferente do que pensamos, Deus também faz diferente do que imaginamos. Deus vai por outro caminho, senão aquele que nós definimos. Deus vai por outros meios. Ainda que a Bíblia fala que ele realiza o desejo do coração daqueles que temem ao Senhor, mas ele não faz isso a vida inteira. Asaf entendeu isso. E quando ele percebeu que ele questionava a Deus por ações que Deus realizava e que estava direcionado a uma eternidade, ele viu que ele era tão tolo, tão débil como um animal que questiona as coisas do seu Senhor, que sabe, que sustenta e que cuida dele. Asaf, no versículo 23, ele fala que todavia ele estava feliz em estar com Deus e sabia que Deus o segurava pela mão direita, ainda que ele estava em alguma necessidade.
Asaf, no versículo 24, agradece ao Senhor por Deus guiar ele com conselhos. E Asaf, no versículo 24, diz que há uma glória no céu para aqueles que passam por dificuldades aqui na terra, por amor ao Senhor. Guia-me o teu conselho, guia-me com o teu conselho e depois me receberás na tua glória. Asaf começou a entender que há uma glória que espera ele. E a vida de Asaf começou a ser vivida não pelas coisas que ele via e contemplava, mas pela fé. E Asaf, no versículo 25, diz que ele não tinha ninguém no céu, senão a Deus. E na terra não havia ninguém além de Deus. Olha que interessante, as duas dimensões, céus e terra, né? Os dois mundos. Entre o em cima e o embaixo, Asaf dizia, aqui está o Senhor e aqui está o Senhor. No céu eu tenho a ti, na terra somente a ti. Asaf está dizendo, nas duas dimensões, no espiritual que eu vou possuir, na terra que eu tenho, o meu coração está limpo. Em cima é o Senhor, embaixo aqui na terra é o Senhor. Eu estou no meio, eu quero o Senhor de todos os modos. Olha o alinhamento de espírito, alma e corpo de um homem como Asaf. Céu a ti, terra a ti. Asaf está dizendo, meu coração não é dominado por mais nada. Meu coração não é dominado por mais nada. No céu eu tenho a ti, na terra eu tenho a ti. Isso é o que Asaf está dizendo. Asaf fala no versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a porção para sempre. O que Asaf está dizendo? Eu posso ficar fraco, eu posso ficar triste, eu posso ficar angustiado, eu posso ficar desanimado, mas de fato, com o meu desânimo, de fato, com a minha tristeza, eu sei que Deus me fortalece. E eu sei, e Asaf também fala algo no versículo 27, muito interessante, ele fala assim, ó, e eu sei que aqueles que distanciam de ti, eles vão perecer, tu vai destruir estes que são infiéis. Você que tem distanciado do Senhor, cuidado, o Senhor te chama para o encontro, para o renovo, para uma graça. O versículo é claro no 27, aqueles que têm distanciado de ti perecerão, tu vai destruir todos que são infiéis. Deus não tem o prazer nessa destruição, mas se torna-se necessário pelo ato de justiça e até amor em relação àqueles que têm lavado a sua mão na inocência e têm purificado o seu coração diante de Deus, e Deus destruir aqueles que não amam e que não esperam mais nele. Você mulher, você jovem que me escuta, você obreiro, você pastor, presbítero, diácono, não é permitido o cansaço e o desânimo, porque há uma destruição para aqueles que abandonam o Senhor. Há uma destruição para aqueles que abandonam a Deus. Deus não interessa e não tem nenhuma vontade de destruir nenhum ser humano, mas Asaf é claro quando diz, os que distanciam de ti perecerão, o Senhor vai destruir os que são infiéis. Ele vai destruir, pode ter distanciado, pode estar prosperando, pode estar indo e voltando, mas Deus vai destruir os que são infiéis a Ele. Os que têm adorado e servido ao Senhor por questões puramente humanas, por desejos e só desejos, Senhor, Ele há de destruir essas pessoas. Nós precisamos perceber isso, querido. Precisamos entender isso. Precisamos saber disso. Não é agradável que Deus venha destruir aqueles que uma vez experimentaram das coisas espirituais. E Asaf termina no Salmo 28 dizendo, versículo 28 do 73, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. E aí Asaf termina. Começa questionando, começa em falta, entra no santuário, vê o fim dos ímpios, ele reconhece a sua dependência de Deus e a sua fraqueza em questionar, e ele entende que Deus, uma hora, vai destruir os ímpios, seja em vida ou seja na eternidade. E ele tinha Deus no céu e Deus na terra, e ainda que ele estava fraco, ele é claro quando ele diz no versículo 26, o Senhor é a minha fortaleza. Amém, querido? O Senhor
é a sua fortaleza. O Senhor é a resposta que você deseja. O Senhor Jesus é a solução que você quer. O Senhor Jesus é aquele que te acolhe. O Senhor Jesus é o que te abraça. O Senhor Jesus é o que não te condena, mas te salva, se você agora arrepender dos teus pecados e vir a Ele. O Senhor Jesus é que liberta os viciados do cigarro, da bebida, da droga, da maldade, do derramamento de sangue. O Senhor Jesus é o que te alcança no presídio, na cadeia, no hospital, doente em casa. O Senhor Jesus é somente Ele que você tem no céu e na terra. É o Senhor Jesus que é o seu Senhor, o seu Deus, que tudo pode, tudo vê, tudo sabe e tem cuidado de ti. É o Senhor Jesus que você tem e você não tem e nem deve ter nada e ninguém além dele. Asaf é claro sobre isso. Você ministro, você pastor, você obreiro, você ser humano que está me assistindo agora e que já questionou muito a Deus, por que você não tem conseguido as coisas como o outro tem conseguido, sendo que esse outro não respeita o céu, não agradece por nada. Hoje você não entrou no santuário, mas o santuário entrou na sua casa por esta programação. E o Senhor abriu o seu entendimento para fazer você entender que o fim das pessoas estão próximos, principalmente daqueles que não são fiéis ao Senhor e que têm abandonado a Deus. Deus tem um carinho com você, Deus tem um amor com você, Deus quer coisas melhores para a sua vida. E Ele vai trabalhar a partir de agora, porque a sua fé está no Senhor acima de todas as circunstâncias. Ele vai trabalhar para que você cresça, para que você entenda que você não vive pelas coisas que você vê, você vive pela fé. A fé você não vê, a fé você sabe. Você sabe. Até porque as coisas que vemos são temporárias, mas as que não vemos são eternas. E nós não somos chamados a viver por vista, somos chamados a viver por fé. Ok, querido? E eu quero orar com você agora. Você que está me assistindo, obreiro, pastor, líder espiritual, você seja quem for, você que ficou cansado, você que os seus pés quase se desviaram, você que quase parou de congregar, quase saiu da igreja, quase brigou com o líder, você que está distanciado, está parado na sua casa agora, Deus está dizendo, para de olhar para aqueles que possuem as coisas. Ele vai cuidar de você do modo, do jeito, da forma que Ele sabe que você precisa para melhorar. Cada pessoa tem um alinhamento diferente, uma forma diferente. Não dá para usar a mesma chave, a mesma máquina, o mesmo recurso para ajudar a mesma pessoa. Não dá, são problemas diferentes, é alma diferente, é machucado diferente, é força diferente, são experiências diferentes. Uns é dependente de remédio, outros são dependentes de droga, outros são dependentes de mulheres, outros são dependentes de homens, outros são dependentes de dinheiro, outros adoram demônios, outros se prostram diante de imagem, outros têm um relacionamento todo rebentado, outros têm uma fraqueza, outros têm uma facilidade para ira. São coisas diferentes que Deus trabalha. Não adianta você ficar preocupado com questões que não diz respeito a você. E mesmo para essas questões, Deus tem um tempo de tratá-las. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com todos que me assistem nesse momento. Homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, pastores, líderes, ministérios que estão sendo agora representados por cada pessoa espalhada nesta cidade, onde chega o sinal dessa programação. Presídios, hospitais, quartos, salas de casa, aonde estiver alguém que já ficou em estado de desânimo, de tristeza e de angústia por não ver acontecer aquilo que acontecia aos demais à sua volta. Essa pessoa pensou em parar, desanimar, pensou em não continuar, em sair da congregação. Aonde estiver um ser humano, um homem ou uma mulher, com tais necessidades, com tais dependências, onde estiver alguém agora que tem estado em estado de desânimo, que os pés têm quase se desviado, aonde estiver uma pessoa agora, eu apresento a Ti.
porque nós não iremos desanimar, nem parar, nem retroceder. O Senhor tem nos chamado para uma obra e o Senhor há de ajudar cada um agora que acompanha essa programação, que assiste esse programa agora. Seja católico, evangélico, espírita, seja ele quem for, que esta pessoa comece a entender que Deus há de tratar todo mundo, cada pessoa no seu devido tempo, segundo as suas necessidades. Mas você que está assistindo agora, recebe do Senhor força para jamais abandonar a congregação e abandonar o santuário de Deus. Há um santuário de Deus para a sua vida, há um santuário de Deus para a sua casa, há um santuário de Deus para o teu lar. E o Senhor te atrai para esse santuário, o Senhor esforça para que você esteja nesse santuário, aprendendo das coisas espirituais através dessa programação, que é uma forma de um santuário na sua casa. Deus manda você agora parar de olhar para as questões da esquerda e da direita e concentrar no Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que é aquele que você tem nos céus e na terra. Líder, pastor, obreiro, missionário, você que me assiste agora, o Senhor manda você voltar a arar a terra sem olhar para trás, sem desviar, sem duvidar, sem deixar bater o teu coração e a tua fé, para que você cumpra o teu ministério. Volte para o louvor, volte para a palavra, volte para o jejum, volte para a oração, volte para a santidade. Seja filho de Deus, exerça o domínio sobre o mal no teu lar, no presídio, nessa cela que você ocupa aí dentro, onde você estiver, que você saiba e diga de forma clara que você não tem nenhum outro no céu senão a Deus e nenhum outro na terra senão o Senhor. Que nas duas dimensões, entre céu e terra, você tem a Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Você que está assistindo essa programação agora, que você receba da parte do Senhor aquilo que Deus tem para a sua vida. Nunca, jamais, a partir de hoje, que você venha questionar Deus pela sua necessidade. Se você tem necessidade, apresente ao Senhor, porque a Bíblia fala que Ele tem cuidado de vós. Mas não olhe aquele que tem muito, aquele que tem mais do que precisa. Não questione, entregue isso ao Senhor. No tempo certo, Ele dará a cada um aquilo que Ele mesmo merece, vai colher aquilo que plantou. Que o Senhor te guarda e te livra de todo o mal. Que o Senhor renove no teu espírito a força e o vigor de manifestar o reino de Deus no trabalho, na família, na igreja onde você estiver. Que Deus abençoe o teu ministério, o teu pastor, a tua liderança nesta cidade. Que Deus cubra você com sabedoria, com entendimento, com força e vigor, pelo poder do Espírito Santo. Você que está na sala, em alguma ala, no presídio, no hospital, em casas, você que está viciado de algum modo, o Senhor te chama de volta, Ele é Deus de libertação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os nossos dias de culto são toda sexta-feira, 7h30 da noite, todo domingo às 19 horas, na Igreja Templo da Salvação, Rua Doutor Pedro Luiz, número 639, no centro de Sete Lagoas. Sexta-feira, 7h30, domingo às 19 horas, nós estamos aguardando você. Todo sábado, às 19h, eu ministro um curso para você que deseja aprender também na Igreja Templo da Salvação, a partir das 19 horas. É gratuito, você não paga nada, só adquire a sua apostila e participe e aprende das coisas espirituais, ok, querido? Se você tem assistido essa programação, Deus tem te abençoado e você agora, em nome de Jesus, é chamado para abençoar essa obra. Você recebe e você também doa, você também sacrifica. Então anota aí a conta, a agência, a operação para você depositar uma oferta voluntariamente para você abençoar esta programação. Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. Vou repetir. Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, Templo da Salvação. Você vai fazer um depósito ou uma transferência numa casa lotérica mais próxima, essa é uma conta da Caixa Econômica Federal, para você estar abençoando essa programação. Você sabe que é bênção na sua vida, então faça um propósito de abençoar mensalmente essa programação, para que Deus entenda que você está investindo no reino de Deus, no mundo espiritual e em pessoas, ok?
para de fazer investimento em lugares que não preocupa divulgar o Evangelho. Então, é uma oportunidade. Você pode ser de outro ministério, mas Deus está dizendo para você que é uma oportunidade de você investir o seu dízimo, a sua oferta, numa programação ou numa obra que de fato espalha o nome do Senhor Jesus e o Evangelho sobre toda a terra. Está aí esta programação, praticar a verdade, para você abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Telefone para contato 99828-5400. Esta é a programação, praticar a verdade, todos os dias, às 11 horas da noite, nós estamos juntos, falando do mundo espiritual. Eu sou o pastor Mestre Apolo, um abraço carinhoso e até a próxima programação, se Deus assim quiser.